Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será de resolução de exercícios, ainda sobre o estudo da função do segundo grau. A primeira questão que nós iremos resolver é a questão 13 da página 130. Determine as raízes das funções quadráticas abaixo. Eu irei resolver o item A, o item B e o item C, certo? Eu vou resolver o item A, B e C e vocês em casa irão resolver o item D e o item E. Vamos lá! E a essa questão eu vou acrescentar que quero que vocês façam também o estudo do sinal. Então vamos começar pelo item A. No item A nós temos a seguinte função. Nós temos que a função de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Então a gente sabe que o A é 2, o B é 3 e o C é 1. Depois disso, eu vou para o meu primeiro passo, que é o Bhaskara, que é delta, o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, nosso discriminante vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, nosso discriminante vai ser 9 menos 8. Então, nosso delta é igual a 1. Depois disso, nós iremos aplicar Bhaskara, que x, que aqui vai ser o nosso segundo passo, onde nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos que x é igual a menos 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 2. Então, nós temos que x é menos 3 mais ou menos 1 dividido por 4. Então, a gente vai ter que o nosso x1 é menos 3 mais 1 dividido por 2. E o nosso x2 é menos 3 menos 1 dividido por 2. Então, nosso x1 é menos 2 dividido. Aqui é 4, perdão. Menos 2 dividido por 4, que eu posso simplificar e fica menos 1 sobre 2. No nosso x2, nós temos menos 4 sobre 4, que vai ser igual a menos 1. Depois disso, eu vou fazer o estudo do sinal, onde eu tenho que o A é maior do que 0, o delta é maior do que 0. Então, significa que eu vou ter um gráfico onde eu tenho a parábola voltada para cima, eu tenho o meu x2 e eu tenho o meu x1, certo? Eu tenho x2 e x1, fora é positivo e dentro é negativo. Sabendo disso, agora eu vou fazer a análise do seguinte modo. A primeira análise: se o x for igual a x1 ou se o x for igual a x2, significa que a minha função de x é igual a 0, significa que ela é nula. No meu segundo caso, se eu tiver um x que seja menor do que menos 1/2 e seja, se ele for menor que menos 1/2 e se ele for maior que menos 1, o que é que significa? Que a função de x é negativa, porque esse valor está entre menos 1 e menos 1/2. Então, significa que ela vai ser negativa. Agora, no meu terceiro e último caso, se eu tiver um x maior que menos 1 ou um x menor que menos 1, se eu tiver um x menor que menos 1 ou um x maior que menos
1/2, o que é que significa? Significa que a função de x é maior que 0, que ela vai ser positiva. Isso é o item A. Agora vamos para o item B. No item B, nós temos a seguinte função. Função de x é igual a x² menos 4x mais 3. A gente tem que A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 3. Então, nosso delta vai ser igual a menos 4² menos 2 vezes A vezes C. Então, nosso delta vai ser igual a 16 menos 12. Aqui é um 4, perdão, não sei nem de onde você vai. 4 vezes 1 vezes 3. Então, vai ser menos 12. Então, nosso delta é igual a 4. Depois disso, eu vou aplicar o Bhaskara, onde meu x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, meu x vai ser igual a menos 4, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser igual a 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Então, o nosso x1 é igual a 4 mais 2 dividido por 2. E nosso x2 é 4 menos 2 dividido por 2. O nosso x1 vai ser igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. E o nosso x2 vai ser igual a 2 dividido por 2, que é 1. Aí vocês em casa façam o estudo do sinal dessa função. Agora vamos para o item C. Assim como eu fiz no item A, eu quero que vocês façam o estudo do sinal do item B. Agora vamos para o item C. No item C, nós temos que a função de x é igual a 2x² menos 4x mais 2. O nosso A é igual a 2, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 2. Então, a gente vai calcular o nosso delta, o discriminante, que é igual a B ao quadrado menos 4ac. Então, nosso delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Então, nosso delta é 16 menos 16. Então, nosso delta é igual a 0. Agora, vamos fazer Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, nosso x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2a. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Então, nosso x é igual a 4 sobre 4. Então, nosso x é igual a 1. Também façam o estudo do sinal para esta função. E façam a mesma coisa no item D e no item E. A próxima questão é a questão 16 da página 151. O gráfico a seguir representa uma função quadrática, onde a gente tem que y é igual a x² mais bx mais c. A soma dos coeficientes dessa função é igual a... Eu quero que vocês primeiro observem algo. Observem o gráfico. O gráfico tem uma parábola voltada para cima. Então, o nosso A é igual... O nosso A é positivo. E vocês percebem que o gráfico encosta no eixo X em 2 pontos, no 1 e no 3. Então, significa que as raízes dessa função é 1 e 3. Então, o meu x1 é igual a 1 e o meu x2 é igual a 3. Então, eu sei quem é x1 e sei quem é x2. Outra coisa que eu preciso saber, eu sei que quando x for igual a x1, a função é igual a 0. E quando x for igual a x2, a função é igual a 0. Sabendo disso, vamos para a resolução. Nós temos um gráfico assim, onde a gente tem aqui é o valor 1 e aqui é o valor 3. O que é que vai acontecer? Eu tenho que a função de x
é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu fizer a função de 1, que é uma das raízes, eu vou ter que a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c é igual a f de 1. Eu sei que a função de 1 é igual a 0, porque ela é uma raiz. Então, 0 vai ser igual a mais b mais c. A questão que é a soma dos coeficientes, que é justamente a, b e c. A mais b mais c igual a 0. Já chegamos ao resultado final. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. Lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!